Olá, bom dia, a paz de Deus. Mais uma vez, Deus nos dá este privilégio, podemos estar convosco através deste meio. É para nós um dia muito especial, porque é o primeiro domingo do mês de março. Numa vida normal da igreja, nós estaríamos juntos em comunhão, de uma forma presencial, também à volta da mesa da Santa Ceia. Este é um momento único do povo de Deus, da igreja, mas não o podemos fazer, mas certamente estamos juntos de coração, apesar de distantes, aqueles que nos estão a acompanhar, mas para nós é um privilégio grande podermos estar aqui com o grupo de jovens, de uma forma presencial, podermos louvar a Deus e também podemos chegar até a vossa casa desta forma. Queremos ler um texto bíblico, eu gostava que pudessem abrir, aqueles que têm a oportunidade, abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, e no capítulo 2, versículos 42 em diante, diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Até aqui a palavra de Deus, 5 pontos importantes que nós podemos encontrar aqui é a importância de estudarmos a palavra de Deus, a oração e a adoração, comunhão, solidariedade e também um cuidado uns para com os outros, e também a ceia do Senhor e sinais e prodígios. E acreditamos também que o Senhor neste tempo, apesar de tudo aquilo que estamos a viver, Ele tem acrescentado, e nós somos prova disso, aqueles que venham à salvação. Este é o nosso propósito como igreja, aqui em Campo de Ourique, neste bairro da cidade de Lisboa, e como igreja de Lisboa, nós queremos continuar a servir a Deus e que a salvação em Cristo Jesus chega a todos. E diz aqui o louvor e a adoração, é tão importante, é aquilo que nós vamos fazer de seguida, vamos orar a Deus e os nossos jovens vão então ajudar-nos a podermos entrar na presença de Deus com louvor e adoração, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã estamos aqui, Senhor, neste lugar, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, por esta ferramenta tão importante, Senhor, que é através deste meio, Senhor, que nós podemos chegar às pessoas, apesar de, Senhor, que fomos habituados e Tu nos criaste para estarmos em comunhão, para estarmos, Senhor, relacionando uns com os outros, Senhor, e agradecemos, Senhor, também, Senhor, porque podemos, Senhor, louvar-Te e adorar-Te, Senhor, e levantar bem alto, Jesus, na nossa vida. Obrigado, Senhor, apesar de tudo aquilo que está a acontecer, todas as circunstâncias à nossa volta, Tu continuas a ser um Deus vivo, Tu continuas a libertar, continuas a salvar, continuas a acrescentar a Tua igreja. Por isso, como parte do Teu povo, Senhor, o povo de Deus, nós queremos fazer isso, queremos estar na comunhão, na doutrina, Senhor, queremos, Senhor, estar juntos, Senhor, Pai, para louvar e adorar, Senhor, e Deus, também podemos cuidar uns dos outros, Senhor, sermos solidários uns para com os outros, Deus. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã, Senhor, recebe toda a honra e toda a glória, que entregamos, Senhor, cada um que vai tocar, cada um que vai cantar, o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, e que a Tua unção possa estar sobre as nossas vidas, Senhor, e aqueles que nos estão a assistir em suas casas, onde quer que estejam, possam sentir a Tua presença através desta participação também, estando connosco através do online, Senhor. Muito obrigado, nós Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, vou chamar as nossas cantoras, aleluia, e os nossos jovens vão nos dirigir.
Senhor, oh, dai louvor, oh, cantai, todos redimidos do Senhor, entoai, hosana, dai louvor, todos redimidos do Senhor, oh, dai louvor, oh, cantai a canção nova, oh, cantai a salvação, bendirei a Jesus quem nos deu a salvação, oh, cantai a toda a terra com poder e convicção, bendirei a Jesus quem nos deu a salvação, oh, cantai, oh, cantai, todos redimidos do Senhor, entoai, hosana, dai louvor, todos redimidos do Senhor, oh, dai louvor, oh, cantai a canção nova, oh, cantai a canção nova, oh, cantai a salvação, bendirei a Jesus quem nos deu a salvação, oh, cantai a toda a terra com poder e convicção, bendirei a Jesus quem nos deu a salvação, oh, cantai, todos redimidos do Senhor, entoai, hosana, dai louvor, todos redimidos do Senhor, oh, dai louvor, aquele que Ele é Jesus, o Cristo, a nossa fé, proclamai hoje, ó criação, proclamai hoje Cristo é salvação, aquele que era, aquele que Ele é Jesus, o Cristo, a nossa fé, proclamai hoje, ó criação, proclamai hoje Cristo é salvação, ó cantai, oh, cantai, todos redimidos do Senhor, entoai, hosana, dai louvor, todos redimidos do Senhor, oh, dai louvor, mais uma vez, oh, cantai, todos redimidos do Senhor, entoai, entoai, hosana, dai louvor, todos redimidos do Senhor, oh, dai louvor. Amém. Vamos continuar na presença de Deus. Amém.
fazer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. A terra passará, mas tua palavra seguirá, o mesmo tu serás. Mais do que uma vez eu já pude ver um milagre acontecer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Ponho minha fé em Cristo, nele a dourada está, refúgio em todo o tempo, nunca me deixarás. Ponho minha fé em Cristo, nele a dourada está, refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele a curada está, refúgio em todo o tempo, nunca me deixará, nunca me deixará. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é a tua fidelidade, por Deus. Se tu achas isso e tu crês nisto, diz isto esta manhã. Grande é a tua fidelidade por mim, Senhor. Queremos mais de ti esta manhã, Jesus. Toca a cada coração, Senhor. Restaura cada vida, Jesus. Dá força, Senhor. Vamos continuar na presença de Jesus. Grande é Deus, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus.
nunca falharás. Espero pelo teu mover. Espero pelo teu mover. Um milagre acontecer. Pois sei que nunca falharás. Espero em ti, Jesus. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. A noite passará, tua palavra se cumprirá, e de coração te louvarei. Suficiente és para mim, suficiente és para mim, pois teu amor não tem fim, e de coração te louvarei. Espero em ti, Jesus. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falhas. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Vi-te mover, mover montanhas. Nós acreditamos nisto, Jesus, tu nunca falharás. Vi-te mover. Vi-te mover, mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. Vi-te mover, mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. Mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. 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 Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel.
e permanecerei, pois nunca falharás. Nós estamos nas tuas mãos, Jesus. Nós acreditamos que tu nunca falhas, Senhor. Abençoa cada vida, Jesus. Pai, estamos diante de Ti nesta manhã e esperamos em Ti. Assim como a noite espera pelo nascer do dia, assim como nós esperamos a cada manhã, Senhor, que o sol se levante, assim como esperamos que haja pão na mesa, assim como esperamos que haja água para podermos saciar a nossa sede, assim a nossa alma espera por Ti, Senhor. Deseja ver-te, deseja ver o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. E nós precisamos de Ti, Senhor. E nesta manhã estamos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, com sede, com fome, com desejo de ouvir a Tua voz, de sermos saciados pela Tua palavra, com desejo de vermos o Teu mover, Senhor. Por isso, Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, eis-nos aqui, Senhor. Podemos estar afastados fisicamente, Senhor, ó Pai, dos nossos irmãos que estão nas suas casas, dos nossos amigos que nos escutam, mas o Teu Espírito nos une e nós oramos agora no nome de Jesus. Que toda a barreira que o inimigo tem levantado sobre família, sobre cônjuges, sobre, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, oramos que essas barreiras caiam. Oramos no nome de Jesus que toda a força espiritual que tenta se levantar contra a Tua igreja, está escrito, as portas do inferno não prevalecerão, e nós invocamos essa promessa no nome de Jesus. Oramos que esta pandemia que tem separado, Senhor, tem-nos separado muitas vezes da vida do dia a dia, tem feito muito, Senhor, ó Pai, perder o seu emprego, perder, Senhor, o dia de amanhã, mas nós sabemos que em Ti nós esperamos, porque a porta que Tu abres ninguém fecha, e a que Tu fechas ninguém abre. E quando, Senhor, uma porta se fecha, nós possamos apenas dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus, esperamos em Ti, Jesus. Jesus, esperamos em Ti, Jesus. Jesus, não sabemos o que fazer, precisamos da Tua direção, precisamos, Senhor, da Tua voz, precisamos da Tua mão nos apoiar, a nos dirigir, a nos encaminhar, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti. Mais uma vez vamos cantar este coro, esta parte do coro. Espero em Ti, Senhor, porque eu sei que Tu és fiel. Esta é a nossa oração. Espero em Ti, pois só Tu és fiel, és fiel. Estou em Tuas mãos e permanecerei. Sim, Tu não falhas, Nunca falhas. Espero em Ti. Espero em Ti, pois só Tu és fiel, és fiel. Estou em Tuas mãos e permanecerei, pois nunca. Deus não falha, Deus é fiel à Sua palavra para a cumprir. E nós vimos à Sua presença nesta manhã. Invocamos o Teu poder, o Teu Espírito, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, é para Ti que nós nos levantamos e caminhamos de volta para os Teus braços de amor. Amém, aleluia. Nunca falha, Senhor. Nunca falha, Senhor. Nunca falha, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. A Tua palavra diz que nem só um cabelo da nossa cabeça cai sem o Teu conhecimento. E nós, Senhor, ó Pai, estamos nas Tuas mãos. E sabemos que Tu, Senhor, nos seguras nestes dias difíceis, nestes dias de tempestade. Os nossos pés estão firmes sobre a rocha. Estamos firmes na Tua palavra. Amém. Nunca falharás. Obrigado por este tempo de louvor. Paz do Senhor
Bom dia, bem-vindos. Podem ir para os vossos lugares, eu vou procurar aqui um apoio. E vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Jesus, aleluia. É tão bom estarmos aqui, juntos na presença do Senhor, para podermos buscar a sua face, ouvir a sua voz. Muito bem, começamos este mês uma série de valores centrais do cristianismo e há 2 semanas, faz hoje 15 dias, nós falámos sobre intimidade com Deus. O que é fundamental, intimidade com Deus. Eu não sei se fizeram o exercício de desenvolver essa intimidade com Deus, não sei se fizeram o exercício que nós desafiámos cada um a fazer, de nos aproximarmos mais de Deus. A verdade é que Deus é aquela fonte, tal qual o telemóvel, tal qual o nosso smartphone, quando está a perder a bateria e de repente todos os nossos contactos, de repente todas as mensagens, de repente toda a nossa comunicação que temos com os amigos, com a família, com o trabalho, e nós sabemos que estamos em risco de perder isso, então nós vamos procurar o quê? Um carregador, nós vamos procurar uma tomada elétrica, nós vamos procurar um lugar onde podemos ligar esse smartphone para voltarmos novamente em contacto. Tal qual quando tantas vezes ficamos sem rede e as novas gerações, as gerações que já nasceram com a internet, nós ainda nascemos sem a internet, ainda que era muito jovem quando a internet chegou, mas a verdade é que nascemos os primeiros anos sem internet e nós, assim, quando estamos sem internet, procuramos. E eu lembro-me uma das últimas vezes em que eu estava na Índia, e foi a vez que eu tive mais medo na minha vida, sou sincero, foi a vez que eu tive mais medo em toda a minha vida, porque nós apanhámos um tuk-tuk, eu e um colega do Brasil, nós estávamos numa conferência internacional e apanhámos um tuk-tuk e o condutor, ele não sabia falar inglês, o inglês dele era mesmo muito básico, ao ponto de nós falarmos com ele e ele responder-nos outras coisas que não tinha nada a ver. Então nós mostrámos o destino, onde íamos, onde estávamos a ter a conferência, mas aquele jovem começou a levar-nos por bairros sem luz, sem iluminação. E de repente eu dei por mim com cheiros muito estranhos, porque a Índia é um lugar mesmo muito diferente. Deu por mim estar no meio de bairros completamente desconhecidos, avenidas que eu nunca tinha passado, quando fui para lá, para aquele convívio que foi no Parque Central da cidade onde estavas, Hyderabad, e estávamos a voltar para o centro de conferências, e a verdade é que ao voltarmos nós perdemos de repente o norte. E eu disse, olha, eu vou ter que ligar os dados móveis, eu vou ter que ligar a internet para pôr aqui o Google Maps, porque eu acho que ele está-me a levar para algum sítio estranho, eu acho que ele deve estar a querer fazer alguma coisa connosco. E o meu coração começou a bater muito forte, eu estava a ficar realmente com pavor e medo ao pensar nos meus filhos que estavam cá em Portugal, na minha esposa querida, e eu de repente ali, no meio do nada, com fogo, o lixo estava a arder, havia portanto aqueles templos, aqueles fumos, aqueles cheiros tão diferentes, e eu sentia-me em pânico. Então liguei de repente os dados móveis, e na altura era muito caro, principalmente estamos na Índia, estamos portanto no Oriente, em que é a zona 3, ou a zona 4, ou a zona 5, é a zona final do mundo, e de repente eu ligo os dados móveis para ver onde estava e percebi que estávamos numa via paralela, bem paralela à Avenida Central, porque o jovem decidiu fugir ao trânsito e ir ali pelo meio do campo, e nós, a ver que eu estava a aproximar-me novamente do hotel, de repente a pulsação começou a acalmar, deixei de andar assim tão em pânico, porque vi que estávamos a ir para o nosso Porto Seguro, neste caso para o centro de conferências, o hotel onde estávamos alojados. E assim como nós, quando perdemos o contacto com Deus, na nossa vida espiritual, quem já tem esta experiência, de repente vê-se completamente, deixa-me usar aqui uma expressão algarvia, à nora, completamente à deriva, completamente sem saber o que fazer, como que o chão saindo dos nossos pés. Espiritualmente nós precisamos de manter o nosso contacto com Deus. Então nós falámos há 15 dias sobre intimidade, esta relação que nós precisamos de ter com Deus. Mas chegamos a março, e março é o mês de missão na Assembleia de Deus de Lisboa. As paixões vão fluir e se baseiam na nossa paixão por Jesus, se verdadeiramente nós temos intimidade com Ele. A paixão pelas almas cresce quando nós temos uma intimidade com Cristo.
Há paixão pelas almas, e é muito interessante que o pastor Gracindo falava a semana passada sobre misericórdia, sobre a compaixão, íntima compaixão que Jesus sentia. E a verdade é que quando falamos de missão, a paixão que nós temos por Cristo inspira-nos, a paixão por missão, a paixão por alcançar outros e levar outros também aos pés de Jesus. O que é paixão? Paixão vem do latim da palavra passione, mas paixão significa sofrimento. No original, no latim, passione significa sofrimento. É por isso é que nós temos, por exemplo, nesta altura da Páscoa, também estamos a um mês de distância, ou menos já de um mês de distância, nós temos aquilo que é chamada paixão de Cristo, que é o sofrimento de Cristo. Porque do latim, de facto, passione significa sofrimento. Então, paixão muitas vezes traz sofrimento. Diz o dicionário português que paixão é sofrimento atroz na alma. Antes de o ser, bem intensamente mais depois se manifesta no corpo. Paixão é um fogo. E a paixão pelos perdidos, a paixão por Deus, é um fogo que vem de Deus e que não pode ser extinto. Jeremias, abram comigo em Jeremias 20, verso 9. Há aqui uma descrição de paixão que Jeremias tinha por Deus. Ele pensava, será que eu vou continuar a falar a palavra de Deus? Ele não era um profeta muito popular na altura. Então ele trazia à sua mente, e no versículo 9 do capítulo 20 do livro de Jeremias, ele diz: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fatigado de sofrer e não posso. Então ele fala desta paixão que ele tinha por proclamar a Deus. Na sua mente racional, ao pensar, se eu continuo a falar a mensagem de Deus, eu vou sofrer, eu vou trazer dor. Ele já tinha sido torturado, chicoteado, esbofeteado. Mais tarde esteve preso também num poço por causa de trazer uma mensagem que não era popular. Mas a paixão que ele tinha por Deus diz: é como no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Então, paixão é uma convicção convincente que exige uma obediência radical, mesmo perante a perseguição. E nós sabemos que a perseguição e o sofrimento dos nossos mártires cristãos, ao longo da história, foi o adubo que trouxe fertilidade ao crescimento do cristianismo. Então, paixão é um compromisso com uma vida crucificada, uma vida vivida pela fé em Jesus Cristo. Mais outro versículo que fala sobre isto, vamos lê-lo, em Atos 4, 18, 20, quando, e esta é a mensagem que nós temos como cristãos, quando Pedro e João, depois de terem feito aquele milagre com o coxo, levantando prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda. Depois de eles terem anunciado, no verso 18, diz que os responsáveis religiosos trouxeram-nos, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João, verso 19 de Atos 4, e disse-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E esta paixão pela mensagem de Cristo que levou os apóstolos, Pedro e João, a dizer: olha, vocês podem nos açoitar, vocês podem nos prender, vocês podem tentar nos matar, mas ninguém pode calar a nossa boca, porque nós não podemos deixar de falar. O apóstolo Paulo também vivia apaixonado por Cristo, pela mensagem do Evangelho. E em Gálatas 2, verso 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, paixão é uma força a arder dentro de nós. E nós precisamos desta paixão pelos perdidos, paixão por Cristo, paixão pela palavra. Porque paixão é um poder que nos move além da atividade humana comum. Paixão é algo que não nos deixa ir sem que os objetivos de Deus sejam atingidos. Paixão é o fogo, paixão é a urgência que a visão precisa para continuar viva e ativa. Eu fui buscar aqui um poema que todos nós conhecemos, de Luís de Camões, que diz assim, é sobre o amor. E diz: amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É a ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer.
É o não querer mais do que bem querer. É solitário andar por entre a gente e nunca contentar-se de contente e cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário em si mesmo é o amor? Luís de Camões. É interessante que eu estava a ler este poema na perspectiva da paixão que nós temos por Cristo, pela sua palavra, e eu dizia, bom, eu não sei em quem é que ele estava a pensar quando escreveu este poema, mas na verdade, se ele fosse um bom cristão, faria todo o sentido estas palavras por Cristo e para Cristo. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. Eu gostei particularmente destas duas frases, né? Desta estrofe, da quarta estrofe. Nós temos homens que nos inspiram. Lembramos John Wesley. John Wesley liderou o reavivamento da Inglaterra e ele disse, nós vamos ser todos partes do mesmo negócio. Vamos viver apenas para isto, para salvar as nossas próprias almas e as almas daqueles que nos vão ouvir. E Deus usou John Wesley para trazer um avivamento e transformar a Inglaterra. Ontem eu estava a falar, não foi ontem, foi esta semana, estava a falar aos alunos do Instituto Bíblico e estava-lhes a dizer que, usando o exemplo de outro grande missionário, estava-lhes a dizer que Wesley foi o homem que Deus usou para trazer reavivamento à Inglaterra e mais tarde depois surgiram os pais das missões. Mas houve uma primeira mulher que fundou uma grande missão na Índia, seu nome Amy Carmichael. E Amy diz para os candidatos que queriam ir para a Índia como missionários, dizem, não venham se ainda não decidiu viver para uma coisa. E essa coisa é conquistar almas para Cristo. William Booth, o fundador do Exército de Salvação, quando o rei de Inglaterra lhe perguntou, o que é que te move, William? Ele disse, a paixão de alguns homens é pelo ouro, a paixão de outros homens é pela fama, mas a minha paixão é pelas almas. E é isso que nós precisamos, paixão pelas almas, paixão pela colheita, paixão pela seara. Jesus veio, Jesus proclamou, Ele veio procurar e salvar os que se haviam perdido. E Deus deseja que todos sejam alcançados pelo poder transformador da vida que traz este Evangelho. Jesus diz em João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então Jesus desafia os seus discípulos dizendo, são necessários trabalhadores para esta ceifa, são necessários trabalhadores para esta seara, são necessários obreiros para esta colheita. E Jesus convida os seus discípulos e convida cada um de nós. Mateus 9,36, pregava sobre isso na sexta-feira. Vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Paixão pela seara, paixão pelo Senhor da seara, paixão pelos perdidos que caminham diariamente para o inferno, sem alguém que lhes fale de Jesus, sem alguém que lhes aponte a salvação. O campo da colheita é grande. O campo é grande. A população do planeta Terra já ultrapassou os 7 mil milhões de pessoas. Nós sabemos isso. A igreja existe e partilha a boa nova de Cristo há quase 2.000 anos. No entanto, há mais de 2.000 anos, melhor. Há quase 2.000 anos, sim. O nascimento de Jesus já foi. No entanto, atualmente apenas 1/3 da população global respondeu positivamente à palavra, ao Evangelho. Atualmente a colheita global é assim. 1/3 da população diz, obrigado, Jesus. Outro terço da população diz, não, obrigado, Jesus. E outro terço da população diz, quem é Jesus? Então 1/3 da população diz, obrigado, Jesus. E aqui estão mesmo religiosos que reconhecem que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus. O segundo terço disse, não queremos nada com Jesus. Mas há 1/3 da população destes 7 mil milhões, há 1/3 da população que diz, quem é Jesus? Porquê? Porque ninguém lhes anunciou a Cristo, ninguém lhes falou a Cristo. E Paulo dizia, como ouvirão se não houver quem pregue? E como crerão se ninguém lhes ensinar? O cristianismo está a crescer globalmente, continua a ser um movimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E olhamos para o século XXI e vemos cerca de 2,3 mil milhões de pessoas
dizem que são cristãos. Cerca de 5 milhões existem igrejas. Estima-se que 5 milhões de igrejas existem mundialmente. Cerca de 43 mil denominações existem por toda a terra. E cerca de 12 milhões de obreiros, missionários, pastores, evangelistas, obreiros sociais do Evangelho, seja qual for a área, estão de alguma forma envolvidos com o ministério na igreja. E nós olhamos para estes números e dizemos, uau, isto é impressionante. Passaram-se 2000 anos sensivelmente. Passaram 59 gerações depois de que a grande comissão foi anunciada e Jesus entregou-nos essa responsabilidade. Lembrem-se da palavra de Jesus, lembrem-se da vocação de Jesus, Mateus 28, 19. Portanto, vão, disse Jesus, as últimas instruções. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho ainda não foi levado a todas as nações. E nós sabemos que a palavra aqui não fala tanto de nações como nós entendemos, com bandeiras, com fronteiras, mas fala em etnos, etnias, grupos de pessoas, grupos étnicos que ainda não conhecem o Senhor como nosso Salvador. E se o Evangelho não foi levado, essa boa nova, essa boa notícia não foi levada, nós, como cristãos, temos essa responsabilidade. E quando entramos neste mês de março de missão, nós temos que ter um foco na nossa mente, nós temos que nos lembrar, se estamos aqui, é porque há um propósito. Se estamos aqui, é porque há um motivo. Se estamos aqui, é porque há uma razão. Se estamos aqui, é porque temos uma missão. Nós não andamos à deriva, nós temos uma missão. E se tocamos, tocamos para que Jesus seja conhecido. E se cantamos, cantamos para que Jesus seja conhecido. E se servimos o próximo, servimos para que Jesus seja conhecido através do nosso serviço. E se damos bom testemunho, damo-lo, porque queremos glorificar o nome daquele que é o Senhor da nossa vida. Agora, quando nós pensamos nos perdidos, feridos, solitários, o que é que nós vemos? Às vezes, quando pensamos perdidos, feridos, o que é que nós pensamos? Pensamos naquele anúncio, talvez da Unesco ou da Unicef, com aquelas crianças famintas, e nós vemos aquele anúncio de uma criança esfomeada e o nosso coração sente de alguma forma uma ponta de dor e vemos a necessidade. Mas parecem tão distantes. Às vezes estamos nós a comer uma boa refeição e aparecem esses anúncios de crianças, ou a notícia, ou uma reportagem na televisão e nós continuamos a comer. Parecem tão distantes do nosso estilo de vida, parecem intocáveis. Então Deus desafia-nos de 3 formas. A primeira forma com que Deus desafia a igreja dos nossos dias é: nós temos de levar o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho para cada pessoa. Não significa que todos vão aceitar. Nós sabemos disso. Nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos pessoas que amamos, às vezes, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, que não querem o Evangelho. Mas nós continuamos a orar por eles, nós continuamos a pedir a Deus oportunidades certas para ministrarmos essa vida. Porque o Evangelho tem que chegar a todas as pessoas. Mas talvez nós temos pessoas no nosso prédio, no nosso local de trabalho, que nunca ouviram falar de Jesus como nós experimentamos, como nós conhecemos, e nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho a toda a população. A população mundial, cerca de 70%, como eu já referi, não ouviu o Evangelho como nós conhecemos. Há muitos que ouviram o Evangelho, mas têm uma ideia deturpada do Evangelho. Alguns ouviram falar de cristianismo e lembram-se das cruzadas, do sangue, daqueles que invadiram, daqueles que violentaram, daqueles que tomaram e destornaram os seus reinos e os seus países. Infelizmente também se fez muita coisa ruim em nome de Cristo. Mas nós somos chamados no nome de Jesus, temos que ter esta ideia bem firme na nossa mente. 30% nunca sequer ouviu o Evangelho de qualquer forma. É verdade que 70% já ouviu, fosse na televisão, fosse através de uma página de imprensa, fosse através de um site da internet, fosse através de uma partilha que houve na rua, fosse através de um missionário, fosse através do que fosse, de um canal de televisão. 70% ouviu, mas há 30% que nunca ouviu falar de Jesus. E esta missão tem que estar na nossa mente, esta responsabilidade tem que estar bem viva na nossa mente. Vocês sabem que há 2000 línguas que não têm a Bíblia completa? Vocês sabem que há 3000 grupos de pessoas étnicas que não têm um único missionário? Vocês sabem que há 1 milhão de aldeias, estima-se, que não tem uma igreja, ou seja, uma povoação que está organizada, que não tem sequer uma igreja, ou um grupo local de crentes, ou um grupo familiar? Vocês sabem que há 3.000 milhões de muçulmanos, hindus, budistas, com muitos poucos trabalhadores cristãos a trabalhar no meio deles?
Então o nosso primeiro desafio é o Evangelho para todas, para cada pessoa, cada alma, cada viva, cada pessoa deve de ouvir o Evangelho e nós temos essa responsabilidade. O segundo desafio é uma igreja acessível para todas as pessoas. Nós estamos aqui em Campo de Ourique. É um bairro que é, de alguma forma, um dos bairros de entrada da cidade, quem vem da margem sul. É um bairro que agora tem muitos estrangeiros aqui a viver. É um bairro em que tem muita vida e nós estamos aqui neste bairro e temos uma igreja aqui. Sabemos que existe outra igreja evangélica mais à frente. Existem outras igrejas aqui, mas há muitas povoações, há alguns concelhos, cerca de 40 concelhos em Portugal, há muitas vilas e aldeias que não têm sequer um grupo familiar. Graças a Deus, uma coisa boa da pandemia foi a internet se multiplicar e principalmente multiplicar-se o esforço. Assim como o governo tem um esforço que não conseguiu de alguma forma responder de levar um computador a cada criança para poder ter acesso ao ensino, também a igreja devia de pensar que devíamos levar o Evangelho a cada pessoa, a cada criança. Então a grande comissão tem a ver com fazer discípulos em todas as nações e mais de 16 mil grupos de pessoas foram identificados em todo o mundo. 6 mil destes grupos são considerados grupos inalcançados, porque nunca foram tocados na sua vida, na sua influência, por um testemunho de um ombreiro do missionário cristão. Mesmo com necessidades tão esmagadoras, o que é que a igreja faz? A igreja global, em vez de estar a dormir, ou melhor, em vez de estar acordada, está a dormir. A igreja dorme na luz, como cantava Keith Green, sleeping in the light. A igreja está dormindo na luz. A igreja investe os seus recursos. 99,7% dos recursos da igreja financeiros são investidos em manutenção. Segundo a pesquisa que foi feita por institutos de pesquisa, 99,7%, isto é algo que é escandaloso, 99,7% serve para a manutenção da igreja. Seja ele que nós podemos pensar, rendas, obreiros, instrumentos musicais, carros, carrinhas, trabalho social, seja o que for, 99,7%, apenas 0,3%, segundo a pesquisa que eu consultei, é investido verdadeiramente em missões. E nós, como Assembleia de Deus de Lisboa, nós temos um ADN, que é um ADN missionário, que não podemos ignorar. E digo-vos mais, a única razão porque a Igreja de Lisboa ainda está viva, ou melhor, uma das razões pela qual a Igreja de Lisboa ainda está viva, é porque uma igreja é missionária. E porque há homens e mulheres que investem parte do seu dinheiro para sustentar os nossos missionários. Porque no dia em que nós deixamos de cumprir o propósito de ser igreja, igreja não é um clube religioso. Igreja não é um clube que nós viemos para aqui ao domingo para ouvir boas músicas e nós gostamos de música, ou para dançarmos na presença de Deus e nós gostamos de dançar, alguns mais do que outros, ou adorar na presença de Deus. Igreja não é isso. É local onde podemos fazer isso. Eu creio nisso. Mas igreja é uma estrutura, mais do que uma estrutura. Deixa-me dizer, é um grupo de gente, um grupo de intervenção para resgatar os perdidos do inferno, para arrancá-los das garras de Satanás e para trazê-los das trevas para a luz. Vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Para quê? Para poderem se sentar nas cadeiras, para poderem se sentar e ouvir boas mensagens, para poderem terem convívios, agora não podemos com a pandemia, beberem cafezinhos juntos, refeições, para poderem comer umas pipocas juntos. É isso que é ser igreja? Não! Isto é relacionamento que é importante, não estou a dizer que não é importante, e eu creio nisso, mas a igreja é um grupo de intervenção que foi deixado por Jesus Cristo no mundo para entrar no território das trevas e trazê-los de volta para a luz. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos. Então, o terceiro desafio é, nós pensarmos, o segundo desafio é, uma igreja para cada pessoa. Eu creio que Deus quer chamar. Uma das coisas boas que aconteceu com a pandemia é que houve alguns casais e famílias que, desapontados com a situação na grande cidade, decidiram se mover para o interior. O governo fez alguns investimentos financeiros para mover famílias para o interior. E eu sei de algumas famílias que decidiram se mover com o propósito de
começar um grupo familiar, começar uma igreja nessas terras. Eu fiquei muito alegre com essas notícias chegaram aos meus ouvidos. Alguém me disse, olha, uma família que trabalha remotamente, eles até têm empregos a nível central europeu, mas eles decidiram se mover para um local, andaram à procura de um local onde não houvesse cristãos, onde não houvesse uma igreja evangélica, que não houvesse alguém que partilhasse a fé, e eles moveram-se com os seus filhos, e os seus filhos foram para a escola, envolveram-se na comissão de pais, e estão de alguma forma começando um discipulado com os vizinhos, com os amigos, com os pais dos outros colegas dos seus filhos. Isso é algo extraordinário. Isso é ser igreja. Igreja com uma missão. Igreja não é um grupo de chamados para dentro. Igreja é um grupo de chamados para fora. E nós temos que ter isso bem claro na nossa mente. Depois o terceiro desafio que nós temos é o menor, o mais pequenino. Jesus diz, vamos ler lá em Mateus 25, e este é o desafio da igreja nestes dias de tribulação que estamos a viver, nestes dias de pandemia. Mateus 25, 35 diz assim, Jesus a falar, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão e dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vocês querem servir Jesus? Eu sei que é difícil agora ir visitar alguém ao hospital. Esta coisa do Covid trouxe muitos bloqueios. Até os nossos familiares mais idosos, nós tentamos protegê-los e passam semanas e meses em que não estamos com eles. Mas graças a Deus temos outras maneiras de fazer visita. Um telefonema, uma videochamada, ou fazer como o pastor Gracinto faz muito bem, com aquelas cobertas nos sapatos, máscara na boca, luvas nas mãos, e vai visitar essas pessoas que estão isoladas, que às vezes nem os próprios filhos os vão visitar, ou porque não podem, ou porque estão longe. É isso que é ser igreja. Vocês estão a entender? É não esquecermos um destes nossos pequeninos. Um destes mais pequeninos, um destes que são desprezados. Existem muitas oportunidades para nós partilharmos o amor de Deus em palavras. Mas existem tantas outras para partilharmos o amor de Deus em ações. Há pessoas que vivem na nossa comunidade ou outra região de sofrimento no mundo. É onde eu estava a ver um amigo, não devia dizer isto, agora já comecei, vou ter que terminar. Onde eu estava a ver um amigo, ele não é evangélico. É um amigo daqueles que é solteiro para o resto da vida. Ele estava a ministrar lá. E ele estava a ministrar e estava a dizer... Não se esqueçam, meus queridos, que nós temos o grupo dos bons vizinhos. Portanto, se conhecem alguém que está em casa, está doente e precisa de compras, medicamentos, por favor, telefonem. Nós temos um grupo de bons vizinhos que está disposto a ir lá e levar essas compras. Não se esqueçam se há alguém que está a passar necessidade. Eu sei que não temos reuniões presenciais, mas vocês podem entrar pelo centro social e deixar lá os vossos alimentos, porque nós estamos a visitar e muita gente está a depender desses alimentos. E eu dizia, uau! Mesmo aqueles que talvez vivem na tradição, que não têm o conhecimento que nós temos, talvez que não experimentam as emoções que nós experimentamos, ou experiências espirituais que nós temos, eles sabem perfeitamente que usar o nome de cristão significa refletir Cristo de uma forma prática. Refletir. Deus equipa cada um de nós para realizar tarefas específicas no reino de Deus. Então pense no desafio. O que é que eu posso fazer? Vamos pensar nisto. O que é que eu posso fazer para que o Evangelho chegue a uma pessoa? Para que uma igreja nova seja plantada? Para que o menor deste seja auxiliado? O que é que eu posso fazer nestes 3 desafios? Evangelho para toda a pessoa, uma igreja para todas as populações e os desprezados e os mais pequeninos serem auxiliados. Passa algum tempo em oração durante este mês, o mês de missão. Nós vamos ter na próxima semana aqui um dos pastores da Comissão de Missão da Assembleia de Deus de Lisboa a ministrar. Nós vamos ter testemunhos ao longo desta semana, ao longo deste mês, de vários missionários que nós temos no campo de missão. Nós podemos fazer alguma coisa. E se não pode fazer nada, pelo menos contribua. Contribua com a sua vida. Sabem, deixem-me falar aqui do nosso amigo Paulo Durão.
nosso missionário e a Jéssica, que estão na Guiné-Bissau. Eu sempre vou falar dele porque ele, claro, é um dos meus melhores amigos. Crescemos juntos, ele é mais novo do que eu, uns bons anos, mas lembro-me perfeitamente quando andávamos a ele a dar os primeiros passos, a correr atrás do meu trator a pedais, pelas galerias da igreja, ali em Porto Alegre, onde o meu pai era pastor. E mais tarde, ele tinha o seu curso, engenheiro, um bom trabalho, carro, um salário excelente, estava a comprar um apartamento, tudo estava a correr bem. E várias vezes eu lhe dizia: Paulo, o que é que estás a fazer com a tua vida, Paulo? Agora falta só isto, agora falta o curso, agora falta a empresa, agora falta o emprego, agora falta a casa. Faltava tudo. Mas cada vez havia um vazio maior. E sempre a desafiá-lo. Passando e abreviando a história, estávamos em Évora juntos quando o missionário Oré e Isabel da Guiné-Bissau vieram à nossa igreja e passaram por lá e partilharam a necessidade de milhares e milhares e milhares de crianças que não têm um professor, uma escola, não têm acesso àquilo que é mais básico, que é um sorriso. E logo Deus deu-lhe no coração aquela visão do semeador de alegria. 9 meses ele foi, missionário da Mévic, para lá ao interior, para disse: tens de ter a certeza, porque uma chamada dessas missionária não é coisas que se toma uma decisão assim. Sim, podemos tomar uma decisão assim: olha, agora estou desempregado, olha, então vou 6 meses para a missão, vou 3 meses ajudar lá um missionário. Sim, vocês podem fazer isso e é a melhor decisão que vão tomar na vida, porque a vossa cosmovisão, a vossa visão da vida vai mudar completamente. Mas imaginemos que isso não pode acontecer. E vocês têm mesmo uma chamada e querem fazer. Então ele disse: olha, vais lá estar um tempo e durante esse tempo vais conhecer realidades. Ele esteve lá e disse e voltou. Durante o tempo, claro, começou a namorar via Skype com a Jéssica. Mais tarde, eles começaram a namorar. Eu disse: a Jéssica, se querem ir como missionários, ela vai ter que ir lá, vai ter que conhecer a realidade, vai ter que perceber que há muitas coisas básicas que lá não existem. E eles foram. Mas uma das coisas que eu sempre partilhei com ele foi: sonha grande. Sonha o maior possível. E às vezes mostrava-me rascunhos antes do arquiteto Daniel de Santarém fazer o projeto todo. Às vezes ele mostrava-me rascunhos e eu dizia: sonha maior, sonha maior. Põe aí uma igreja, põe umas casas para os grupos que vêm visitar, põe aquilo e ali crescendo e crescendo o projeto. Sonha maior, sonha maior. E é tão bom quando nós, durante este mês e durante este tempo, vamos à página dos Semeadores de Alegria e vemos que grande parte do sonho já está realizado. Porque quando Deus dá o sonho, não há ninguém que possa impedir de realizar. Deus é o Deus de todos os recursos, mas Ele precisa de homens. Ele escolheu mulheres, Ele escolheu homens, Ele escolheu moços e moças para executar o seu plano. Ele não escolheu os maiores, Ele escolheu aqueles que estão disponíveis, aqueles que talvez só o que sabem é articular umas palavras, ensinar alguém a ler, ou só o que sabem é ensinar alguém a tocar um instrumento, ou só o que sabem é servir, seja o que for, qual área que for. Mas a grande verdade é que não há recompensa maior do que nós verdadeiramente experimentarmos a paixão que Deus tem pela colheita e sermos obreiros desta colheita, desta seara. Então passa durante este mês um tempo em oração. Talvez Deus tenha-te colocado numa encruzilhada, Deus tenha-te colocado num beco sem saída, e tu olhas para todo lado. Eu não sei se me estão a acompanhar aí com a câmara, agora vim aqui para este canto, e de repente está uma parede atrás, e de repente há outra parede deste lado, a porta está fechada, esta aqui ainda está meio aberta, há uma porta fechada, e de repente a outra porta fecha-se também, está ali um fundo negro, a coisa não está muito bem ali do lado esquerdo, do lado direito as portas estão fechadas, e parece que não temos saída. Então olha para cima, aqui está branco, olha para cima, olha para a luz, olha para aquilo que Deus tem para ti. E é a altura de olhares para cima, é a altura de dobrares os joelhos, é a altura de dizer: Deus, o que é que tu queres que eu faça com a minha vida? O tempo está a passar, o tempo está a passar. Houve alguém que viu o oceano pela primeira vez. Pronto, eu sou do Algarve, vi o oceano, quase que nasci dentro do oceano, não nasci nada, mas ali um bocadinho mais à frente, mais acima, não é? Houve pessoas que nasceram no oceano, num barco em cima do oceano, não é? Não sei se já também nascer com água salgada, não sei se isso é muito... Bom, não interessa agora, já estou a divagar. O que interessa é que chega ao oceano e digo: uau, tanta água, deixa-me só levar aqui uma concha de água para casa. Mas nós sabemos que a água não vai estar muito tempo naquela mão. À medida que nós nos afastamos, ela vai escorrer. Mesmo que nós fechemos muito bem os dedos, ela vai escorrer. E mesmo que ela não escorra, ela vai secar. E nós não vamos conseguir
Não vamos conseguir guardar. E assim é os anos, os dias da nossa vida. Vocês dizem, mas eu sou tão novo, ainda tenho um oceano à minha frente. Não, não, não. Tu és uma concha d'água do tempo que Deus te deu na tua mão. O que é que tu tens feito com esse tempo na tua vida que Deus te deu? Qual é o impacto que tu dás nas vidas à tua volta? O que é que tu estás a trazer de crescimento e de acrescentar ao reino de Deus? Então como é que nós vamos experimentar esta paixão completa que Deus tem? É da intimidade, o primeiro passo que vimos há 15 dias atrás. Porque a paixão é o resultado direto da nossa intimidade com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso coração fica semelhante ao coração de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, os nossos olhos começam a ser semelhantes aos olhos de Deus. O nosso compromisso começa a ser com Ele. O nosso compromisso começa a ser com a missão que Ele nos deu. E a paixão resulta em não viver mais para nós mesmos, mas viver todos os dias para a glória de Deus. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. A nossa maior razão de viver será quando nós vivemos para Ele, vivemos para Deus. Houve um livro que eu li no início da minha caminhada ministerial, Wesley Dowell. O livro chama-se Em Chamas para Deus. Vocês já leram esse livro? Se não lerem, podem ler outra vez. Eu se calhar vou ter que ler outra vez, porque tirei aqui um apontamento deste livro. E Wesley diz assim: não podemos acender este fogo. Em nós mesmos, nós nunca vamos poder produzi-lo. Não podemos acender esta chama em nós mesmos, nós nunca vamos poder produzi-la. Nenhum homem pode acender em si mesmo um fogo celestial. Mas ele deve vir do carvão vivo do altar de Deus. É aquele carvão em brasa, não é? Quando Isaías disse, ao ver a glória de Deus, Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e de repente ele... ai de mim, que vou perecendo. Eu sou um homem que vive no meio de um povo impuros e os meus lábios estão impuros. Então o anjo pega numa brasa viva e toca e diz, a tua boca está purificada, vai ser este mensageiro. E nós precisamos desse carvão celestial, dessa brasa viva, porque a paixão vem de Deus. Como é que tu experimentas essa paixão? Se não tens uma paixão por Deus, então pede, busca, bata à porta. Jesus disse, pergunte e buscai e encontrarás. Batei e abrir-se-vos-á. Então esta paixão tem que ser alimentada. E eu vou terminar concluindo e dizendo o seguinte. A paixão por Deus e a paixão pelos perdidos é mantida através da nossa intimidade com Deus. E o primeiro ponto está sempre interligado com o segundo. Quanto mais íntimos somos de Deus, mais nós deixamos de viver para os nossos projetos e sonhos para vivermos para os projetos de Deus. E nada nos vai realizar como cumprir os projetos e os planos de Deus para a nossa vida. A paixão vem de Deus, a paixão é mantida por esta intimidade com Ele. E à medida que Deus alimenta as nossas almas através das disciplinas espirituais. Saltei este tema das disciplinas espirituais, fica para outra altura. Quais são as disciplinas espirituais? A leitura da palavra, a oração, a adoração e o serviço a Ele. À medida que nós fazemos essas 4 disciplinas básicas espirituais, oração, leitura da Bíblia, adoração e serviço a Ele, então nós estamos a alimentar a paixão. E esta paixão vai aumentar e vai sustentar e vai trazer-nos visão. Será aquilo que vamos falar na próxima vez? Vai trazer visão. E é uma visão que não é dos homens, mas é uma visão que vem de Deus. E a visão de Deus, ninguém pode impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? Então vamos orar por paixão. No lugar onde estás, na tua casa, fecha os teus olhos. Nós estamos a viver dias em que há muita gente em coma induzido nos hospitais, certo? E nós sabemos que eles estão em coma induzidos para não morrerem. Infelizmente há muita gente espiritualmente que também está num coma, em que induziu a si mesmo um coma espiritual para não pensar, para não chorar, para não sentir, para viver apenas daquilo que o alimenta,
do culto ao domingo, do ar que vem daquela máquina, do que o pastor possa ministrar, de um vídeo que vê, de um culto que vê de outra igreja ou noutra situação, só para não morrer aquela chama que parece que está-se a apagar, porque o pavio cada vez está mais curto. Mas nesta manhã, Deus está a querer dizer-te que Ele quer falar contigo, que Ele tem um plano exclusivo para ti, um plano especial para ti. Então ora por paixão. Diz: Senhor, eu quero que a paixão que tu tens pelos perdidos se torne a minha paixão. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me a capacidade de ver os pobres, os quebrantados da mesma forma que tu vês. Eu peço que do alto tu envies, Senhor, envies esse fogo para os meus ossos, como fizesse a Jeremias, a Pedro, a João, a Paulo, que esse fogo queime tudo aquilo que me impede de ver, de sentir, de experimentar a tua paixão divina. Eu quero seguir o exemplo do teu Filho, Deus Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, alguém que era apaixonado. Eu quero procurar os perdidos. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a tua glória. Como a paixão de Deus é pelos perdidos, Deus está pronto para dar-vos um novo coração. Tu não podes acender por ti próprio este fogo. O fogo da paixão vem de Deus. Então, 3 passos finais. Primeiro, assumo o compromisso. Eu quero assumir o compromisso de ser um servo de Jesus Cristo. Um escravo que Ele libertou. Eu sou livre, mas eu escolhi servi-lo para o resto da minha vida. Aquela expressão de escravo de orelha furada, não é? Em que já tinha a liberdade, mas porque ele não queria servir a mais ninguém. Ele queria servir para sempre. A atitude do filho pródigo em que diz: sim, eu sei que sou teu filho, mas eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser teu filho. Deixa-me ao menos trabalhar para ti. Deixa-me ao menos ser um dos teus jornaleiros. E quando nós dizemos: Senhor, que a cada dia eu possa trabalhar à jornada, a cada manhã quando me levanto, que eu possa ir aos teus pés e dizer: Senhor, o que é que tu tens para mim hoje? Quem é que tu vais enviar para mim hoje? Qual vai a pessoa que vai estar no meu caminho? Qual vai ser a pessoa que vai estar no meu caminho de mão estendida? Qual vai ser a pessoa que vai jogar ao meu caminho com o coração quebrantado? Qual vai ser a pessoa? Qual vai ser o colega? Qual vai ser o amigo que tu vai mandar uma mensagem à espera que eu possa traduzir, Senhor, aquilo que tu tens por cada um deles, este amor, e transmitir esse amor através do meu ministério. Senhor, eu quero ser um teu servo. Passo 1, compromisso é ser um servo. Passo 2, pede, se não tens paixão. Esta é a minha oração diária, sabem? Este é o meu problema. Eu olho às vezes para cristãos que andam em cima e em baixo, brincando com o cristianismo. Olho para pessoas que nós ajudamos e que às vezes depois voltam as costas e afinal só estavam interessadas no dinheiro, na comida e não em Cristo. E nós sentimos iludidos, e nós sentimos apontados e humanamente dizemos: não vou mais me esforçar, não vou mais fazer. Mas a verdade é que Deus está a dizer: olha como eu olho e como eu olhei para ti. Porque quando tu caíste, eu estava lá de braços estendidos na tua direção. E quando tu voltaste a cair, eu estava lá com o meu espírito para voltar a levantar. E quando voltaste a pecar, eu estava lá a te atrair para os meus braços de amor. Olha para o mundo como eu olho para ti. E quando nós buscamos e pedimos por essa paixão, nós vamos receber. Porque se pedires, Deus vai dar. Se buscares, Deus vai te revelar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que não volta para trás vazia. E neste mês de missão continua a incomodar-nos, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que age, uma igreja ativa. Não queremos ser uma igreja passiva. Não queremos ser uma Laodiceia que diz: rico sou, de nada tenho falta. Mas não sabes que não tens nada, que és um miserável, um cego, um pobre e um nu. Nós queremos ser Filadélfia. Nós queremos ser Éfeso. Nós queremos ser a igreja que tem uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Nós queremos ser a igreja de Jesus Cristo, Senhor. Somos imperfeitos? Sim, Senhor, é o maior de todos. Mas o teu amor se aperfeiçoa na fraqueza. Somos fracos, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vem sobre nós, sobre a tua igreja. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor.
renova em nós a paixão. Enquanto o grupo de louvor vai subir para exaltarmos e adorarmos o Senhor, a intimidade com Deus desenvolve-se pela nossa adoração a Ele. E nós vamos adorar o Senhor com tudo o que temos, com todas as nossas forças, e vamos buscar a sua face. Vamos ter a oportunidade também para contribuir. Talvez você não pode ir, mas pode enviar a sua oferta. Faça-o agora por MBWay, se quiser aqui para a nossa congregação, é 93-621-8070, ou então pelo número que vai passar no ecrã. Que Deus abençoe, estamos juntos. É um mês da missão. Vamos fazer missão. Vamos continuar a louvar a Deus. És Deus, só Tu és Deus, Só Tu és Senhor. só Tu és Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Tua face eu quero. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois Tu és Deus, só Tu és Deus. Te adoramos. Te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Teu nome eu quero ver. Teu nome eu quero ver acima das nações, pois o Senhor, só Ele é Rei. És exaltado, teu nome é exaltado para sempre, pois Tu és Deus, só Tu és Deus. Te adoramos. Te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te adoramos. Te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te adoramos. Te adoramos, te exaltamos, te coroamos, majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, te coroamos, majestade. Te coroamos, majestade. Te coroamos, majestade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Esta paixão. Aleluia. Obrigado, pastor Josué da Ponte, pela forma como entregou-nos a palavra de Deus para esta paixão, este desafio. Eu estou mesmo apaixonado. Eu acredito que cada um destes jovens, cantores, músicos, também estão apaixonados. Apaixonados por Jesus, apaixonados em servir a Deus, apaixonados para orarmos mais, lermos mais a palavra, apaixonados, vemos a igreja, o Senhor acrescentar aqueles que vão ser salvos, aqueles
que realmente o Senhor nos está a entregar. Nós queremos ser a igreja de Deus aqui em Campo de Ourique. Mas não queríamos deixar de vos dizer também que vamos ter a continuidade durante a semana, os nossos cultos habituais, às 21 horas, terça-feira, Campo de Ourique, quarta-feira, Congregação de Odivelas, quinta-feira temos a área de Avenida do Brasil, Sete Rios, Moscavide, e sexta-feira, Águas Livres. Sabendo também no sábado, a Marvila, também às 21 horas, mas começamos esta semana e principalmente para as mulheres abençoadas. O Dia da Mulher será amanhã, dia 8, então a Carpos tem alguma coisa especial através da nossa evangelista Maria Paulino, a partir das 21 horas, através da sala Zoom. Então todas as mulheres, atenção, devem então aceder ao link que irão, certamente muitos já receberam, para poderem estar então amanhã a partir das 21 horas. Nós no próximo domingo, querendo Deus, 2 a 8 dias, nós vamos dar continuidade, porque como já ouviram, também precisamos ter paixão, e a Igreja de Lisboa tem esta visão missionária. Nós estamos num mês especial da missão. Então, através do nosso coordenador, pastor Karsten, também toda a comissão com quem ele trabalha, estão fazendo o seu melhor. Nós vamos continuar durante este mês, e no próximo domingo vamos ter um convidado que já faz parte da Igreja de Lisboa, da comissão, o pastor Samuel Fernandes, estará connosco ministrando a palavra de Deus. Queremos estar também em contato com a nossa missionária em Moçambique, no norte de Moçambique, a Rosa Abreu, que tem enviado notícias daquilo que Deus também está a fazer. A Igreja não para, continua com esta paixão, porque nós sabemos, o nosso propósito é que possamos levar o Evangelho da salvação. Então, amanhã, todas as mulheres, recapitulando, não se esqueçam, às 21 horas, Dia da Mulher, Carpos, depois temos nosso culto, terça-feira, às 21 horas, estudo da Palavra de Deus no Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 6, terminamos o modelo de oração, fomos desafiados, então há uma continuidade desse capítulo para terminar do versículo 19 ao 34 do capítulo 6 de Mateus. Vamos continuar a estar à volta do Evangelho de Mateus, e próximo domingo, então nós cá estaremos, querendo Deus, para um bom momento também, dedicando a missão e ouvindo boas notícias daquilo que Deus está a fazer. Hoje, às 15h30, na nossa sede, ainda nas instalações provisórias, teremos o nosso culto às 15h30, então estejam atentos, seria o nosso culto de ceia, mas olha, é o nosso culto, e graças a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos. Deus ricamente abençoe. Não se esqueça, eu estou contagiado, cada vez mais. Eu acredito que você, cada um de nós, podemos ser contagiados por esta paixão por Cristo e pela sua palavra e pela obra do Espírito Santo em todo o lugar onde nós possamos estar. Deus ricamente abençoe.